Repensar, o Repensar pela TV Mundo Maior. Começo hoje com uma pergunta. A prisão é a melhor punição para um crime? Para responder essa questão, convido a escritora Amarilis de Oliveira, que vai falar sobre o livro Cela para Muitos, Liberdade para Todos. Bom, Amarilis, a gente quer dar as boas-vindas a você, é um prazer tê-la aqui conosco para falar de um dos seus livros, né? Bom, eu agradeço muito o convite e a gentileza que vocês sempre nos recebem, né? E agradeço também ao telespectador, né, que vai nos ver por algum tempo. Espero ser útil, né? Acrescentar alguma coisa à vida deles. Verdade. Mas antes da gente falar sobre, né, se a prisão é a melhor forma de se punir, né, um crime, enfim, de se corrigir um crime, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, né? Como que você começou nessa vida, né, de escritora? Você já vem de família espírita? Você na orelha do seu livro, né, nesse Cela para Muitos e Liberdade para Todas, você fala que você já na tenra idade tinha alguns pressentimentos, pressentia fatos e acontecimentos, situações, a premonição. Como que você lidava com isso, né? Como que foi isso? A família aceitava? Como que tratava isso? Olha, para mim era natural. Então eu falava, né? Principalmente quando eu era mais criança assim, eu falava mesmo, porque para mim eu achava que ia acontecer com todo mundo, né? Mas na verdade, com o tempo eu fui percebendo que não. Então as pessoas às vezes comentavam as coisas, eu falava, olha, toma cuidado. Olha, isso não vai dar certo, principalmente na adolescência, né? A gente tem até uma visão maior. Quando é criança, as pessoas não levam muito em conta. E aí, cheguei até a ganhar o apelido de boca de sapo, porque eu falava, olha, não faz isso, não vai dar certo, não sei o quê, na família, né? E eu não lidava, assim, com clareza, né? Não tinha cultura para isso e nem maturidade. Então, eu simplesmente falava. E a minha família também não, porque achava que o fato de eu falar é que disparava o acontecimento, quando não é isso, né? Certo. Você tinha aquilo naturalmente, é um fenômeno natural. Eu né? pegava a veturação, tá? Então, porque eu vou explicar um pouco o que é veturação. Então, vamos supor que eu esteja andando na Avenida Paulista, ela seja a minha veturação. Cada vez que eu chegar numa esquina, eu posso continuar pela Paulista, vamos supor a Brigadeiro Luiz Antônio, posso subir a Brigadeiro, descer a Brigadeiro. Então, enquanto eu tiver, por exemplo, eu decido descer a Brigadeiro, eu mudei a veturação. Mas até eu poder voltar ou virar de novo em alguma outra esquina, eu vou colher tudo de bom e de ruim daquela veturação. E eu pegava essa veturação, né? Tudo de bom ou de ruim. A gente normalmente se preocupa com o que é ruim, né? Olha, cuidado com isso, toma cuidado hoje, fique esperto com assalto, né? E nem a minha família acho que não entendia a profundidade disso. Mas você tem isso até hoje ou não? Tenho. Até hoje. Até hoje. E hoje você lida melhor, porque hoje você já tem um pouco mais de conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento, respeito das pessoas que me cercam, né? Porque antes eles não conhecem, sabe, respeito você ganha com o tempo, né? Com a insistência. No começo você tem que lidar com preconceito. Certo. E depois o respeito. Isso é em tudo, né? Na ciência, na mediunidade, em tudo. Na vida como um todo, né? Exatamente. Na sua vida mesmo, né? Agora, e o espiritismo? Como que chegou na sua vida? Foi por conta desses fenômenos que você foi buscar, né? O espiritismo? Você já era de uma família? Não era porque não sabia bem o que acontecia, né? Não era de uma família espírita. Foi. A mediunidade, conforme eu fui crescendo, ela foi se acentuando de tal forma que eu precisava aprender a lidar com isso. E aí eu fui buscar, fiz curso de mediunidade, fiz curso de espiritismo, né, que estuda o livro dos médiuns, e depois eu já fui para a sala de mediunidade. E aí começou a escrever? Aí comecei a escrever. Mas eu fui treinada pelo plano espiritual, viu, gente? É o plano espiritual que treina. É importante fazer os cursos de mediunidade pelo conhecimento, para adquirir conhecimento, conviver com pessoas que já têm essa experiência, né? A troca de experiência ela é fantástica. Então, aí uma curiosidade minha, né? Porque eu sempre sonhei em escrever um livro e não aconteceu, né? Então, você está falando plano espiritual,
prepara, né? O médium prepara você para a sua tarefa, né? Então, não basta querer, né, Amarilis, escrever um livro ou trabalhar em determinadas tarefas, você tem que ter aquilo já com você, a tendência, eu chamo a isso de predisposição. talento, que todo mundo tem um talento, né? Então tem gente que tem talento para pintura, para música, para ser professor, para ser um bom médico, tudo tem talento. Normalmente quando a gente não tem talento para uma coisa, a gente até se esforça, mas vai ser sempre assim meio na faixa do medíocre, né? Por exemplo, pintando, sou medíocre, né? Agora, com o plano espiritual, eu acho que eu já tinha esse talento de mediunidade, né? Então, na verdade, provavelmente também eu aceitei a tarefa. Claro. Certo, e é uma forma... Aí eu também, outra questão que a gente ouve muito até no centro. A mediunidade é uma forma de resgatar, de punição. Às vezes até as pessoas usam a palavra punição, porque é uma tarefa difícil, é uma tarefa sacrificial. Olha, eu discordo. Tá? Primeiro, eu sempre agi com naturalidade. Mesmo quando eu falava com plano espiritual, que eu tenho evidência, tenho audiência. Antes mesmo de fazer, quando eu comecei a ter uma audiência, uma evidência muito acentuada, eu agia com naturalidade, conversava com naturalidade deles. Eu falei, tá na hora de eu procurar alguma coisa, que de repente enlouqueci mesmo, né? Gente, é maravilhoso trabalhar com plano espiritual. Não acho não que é castigo, não acho não que é punição, acredito mesmo que é parceria. Certo, é uma forma de aprendizado. É uma forma de aprendizado e contribuição, né? Porque a maioria das pessoas está mergulhada no que eu chamo de CBD. Gente, isso é preconceituoso. CBD, come, bebe e dorme. Ah, certo. Tá? Ela não se relaciona com o mundo num todo e nós fazemos parte de um todo. Então, eu planto uma sementinha, o outro planta uma sementinha, o outro planta uma sementinha, e daqui a pouco a gente tem uma floresta, né? Verdade, isso mesmo. Então, vamos falar do livro, né? No início do nosso programa, a gente falou, então, a prisão é uma forma de punição para o crime? É a melhor forma? Olha, é complicado porque nós não temos outra opção. Uma das coisas que eu sou contra é o presidiário não trabalhar, tá? Porque a ociosidade é a oficina do diabo, né? Sim. A gente já sabe disso. E eu acho que traz também para ele uma menos-valia, tá? Porque a gente tem necessidade de fazer alguma coisa, nem que for roubar, né? Mas a gente sabe que isso é índole. Eu não sei como nossa sociedade pode lidar ainda com isso. A educação ajuda muito, sem dúvida, mas há a índole. É um processo lento, mas que é muito necessário para melhorar. Porque já que a gente está num processo de transformação, porque nós estamos passando realmente de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, há que se educar as pessoas para que a gente possa desfrutar desse mundo mesmo, né? Ou instituir, de fato, né? Concretizar essa transformação. Porque, na verdade, o erro ele é o fracasso. Então, quando a pessoa reencarnou, mesmo ela já tendo índole, ela jurou aqui para ela mesma, né? Porque a gente não jura para ninguém, ela mudar isso. Então, o que aconteceu? Chegou aqui, ela não conseguiu mudar. Então, é assim, até uns 10, 12 anos, aquela criança, ela tá nascendo num momento histórico, social e familiar completamente diferente, tá? Quando chega dos 14, 13, isso varia um pouco, ela começa a ter as próprias escolhas. Aí começa a surgir a índole, tá? Aí o que acontece? Quanto maior a diferença entre a nova educação dela e a índole dela, mais conflito ela tem. Certo. Tá? Então, às vezes, o adolescente, ele é muito conflitado. Somente aqueles que são muito conflitados, ele está lutando contra a índole. Quando chega por volta de 20 ou 21, ou ele segue a índole, tá? Ou ele junta as duas, ou ele muda completamente. Ele aceita esse novo momento. A gente fala dos bandidos, dos psicopatas, mas não esqueça que a nossa humanidade cultivou isso. Por exemplo, na época dos Césares. Sim. Quanto mais sanguinário o gladiador, mais herói ele era. Exato. Mais reverenciado, né? Exatamente.
certo? Então, não era eles, né? Nós, né? Ou nós estávamos lá, ou nós estávamos lá torcendo, era programa de domingo, né? É verdade. E hoje, se a gente prestar atenção, né, no comportamento até da mídia, da televisão, do rádio, do jornal, enfim, né, de toda essa mídia que existe, ainda se dá valor àquele que é esperto, e não àquele que é correto. Né? A gente ainda tem um pouco isso. Tem muito. Vou fazer uma crítica. No Brasil, se acredita que a educação é ensinar a ler e escrever. Não é só isso. Ela começa em casa, né, na verdade. Sem dúvida. Sem dúvida. Lá na barriga da mãe, né? Quando você já vai receber aquela criança com carinho, aceitando aquele ser que vem para você, né? Porque eu acho que começa mesmo assim. Começa porque há uma simbiose entre o filho e a mãe. Aliás, e ao pai também, viu? Tem uma percepção, a criança tem uma percepção muito maior do meio, sempre. Bom, mas para a gente falar do livro, eu queria falar que eu achei interessante que o livro diz que o título dele foi escolhido pelo próprio Espírito, né? E é interessante até os argumentos que ele coloca para explicar o motivo desse título, né? Então eu queria começar por aí, né? Tá. Se bem que a gente está muito próximo do intervalo, então eu acho que a gente vai deixar essa para depois, a gente vai deixar os nossos telespectadores com um pouquinho de curiosidade, até para saber o porquê, né, desse título, e a gente vai falar logo após o nosso intervalo. O Repensar vai fazer uma pausa, mas daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí. Estamos de volta hoje falando sobre Cela para muitos, liberdade para todos. A prisão exclui os encarnados da sociedade para que não cometam outros crimes. Mas o prisioneiro está submetido a dividir a cela com muitos outros espíritos, até mesmo os obsessores. Quem fala sobre isso é a Marilis de Oliveira, autora do livro Cela para muitos, liberdade para todos. A gente está falando de autora, né? Mas na verdade você é a que psicografou o livro, isso, né? Eu sou médium. Marilis, você é a médium. O autor é Carlos Alberto Menezes. Isso, né? Porque o texto ele veio pronto. Tá? A única coisa que eu faço comumente é corrigir uma outra palavra, que eles usam um vocabulário do tempo deles. E às vezes são palavras que não se usam mais. Aí eu peço para trocar, eu falo, olha, não se usa mais essa palavra, as pessoas nem vão saber o significado. Então, na verdade, eu sou a palpiteira. Você corrige o texto só, né? Eu só dou palpite. Muito bom. Mas a gente estava falando, então, sobre o título do livro, né? Eu achei interessante porque ele dá os motivos, né? Ele fala que nas prisões existem os encarnados que não têm consciência dos seus erros, né, e das suas culpas. Estão lá, prisioneiros, né? Então, é como você disse, há que se educar, quando se tem alguém numa prisão, ensiná-lo, né? A trabalhar, a explicar por que ele está ali, que aquilo é uma consequência de um ato cometido, né? Mas ele fala também de outros tantos prisioneiros, né? Prisioneiros que são os desencarnados, que ficam ali, permanecem ali prisioneiros, né? Exatamente. Acontece muito por 3 perfis. Às vezes o perfil é autoculpa, então chegou um momento na prisão que ele conseguiu perceber a dimensão do erro, ele fica ali por autoculpa, mesmo estando desencarnados. Outro por tirania, ele não quer aceitar o mundo lá fora. E outros até por carência afetiva, por afinidade de estar ali, junto com os prisioneiros, junto dele. Só que nenhuma dessas formas é útil, porque ele está perdendo tempo, ele não trabalha para se melhorar, ele está estagnado. E isso é sofrido, né? E quando a gente estava conversando aqui sobre o livro, o que a gente ia falar, você me deu um conceito extraordinário até para mostrar
o porquê dessas criaturas estarem, né, desencarnados e ficarem prisioneiros ali naquele local, né? Pode ser uma cela, pode ser uma casa, enfim, pode ser um local, né? Exatamente. Hospital, isso, qualquer lugar. Que ele se identifique ou que ele tenha algo com afinidade. Com afinidade, né? E você falou de conceber, perceber e sentir. Vamos falar um pouquinho disso, que eu achei muito interessante, né, para explicar isso. Ah, claro. Então, é o conceito do existir, tá? Quando é que quando é que alguma coisa existe pra gente? Quando a gente concebe, percebe e sente. Então, vamos supor que eu diga para você, né? Olha, você viu essa casa que pintaram aqui de vermelhão? Quando eu te chamei a atenção, você passou lá e não viu a casa, então para você ela não existe, tá? Ela tá lá, mas para você ela não existe. Aí quando eu chamo a tua atenção para a casa, você vai conceber uma casa vermelha, tá? Aí você saindo daqui, você passa lá e vai ver a casa. Você vai perceber e sentir, tá? Por isso que Jesus Cristo, desculpe, diz que o conhecimento liberta. Porque te dá opções de escolhas. Mais informações, mais conhecimento, mais coisas vão existir para você. Sai daquele processo de obnubilação, entendeu? A gente pode dizer que é o caso desse personagem do livro? Exatamente. Porque ele é um ser, né? O livro conta a história de uma criatura, né? Que errou, né? Exatamente. Na verdade, ele veio de uma vida com ódio de uma pessoa, mas ele veio para corrigir esse ódio. Os dois, né? Essa pessoa entra na família dele em forma de genro e ele continua cultivando aquele ódio. Então ele fica existindo no ódio, concebendo, percebendo e sentindo no ódio, a tal ponto que leva ele à loucura. E aí ele comete um erro maior ainda, né? Exatamente. Aí ele comete o suicídio. Exatamente. Porque ele estava tão cheio daquele ódio que quando ele pensou que tinha matado o genro, a vida dele ficou vazia. Interessante, né? Ele ficou existindo só naquele ódio. Isso é muito comum, viu? As pessoas ficarem existindo num momento em vez de fazer alguma coisa útil. Isso é como somente mulher que é mais emocional, por exemplo, o marido pede o divórcio, ela fica lastimando aquele divórcio o resto da vida, em vez de se dar chance de conhecer um outro companheiro, às vezes até numa condição, um parceiro melhor do que o que ela tinha. Sim, exato. Ela fica existindo naquilo. Mas isso aí vai ser uma pergunta de leiga, né? Para você mudar essa situação, você precisa fazer um tratamento, você precisa conhecer, se conhecer. Qual é o processo para sair disso? Porque tem pessoas que falam, não tem condição de tratar, não tem condição de fazer terapia, não tem condição de nada. Como que essa pessoa pode descobrir que ela está numa situação dessa e sair disso? Olha, quando a pessoa fica numa situação dessa, aquilo que eu te falei, ela tem sempre uma compensação, tá? Então, às vezes, carência afetiva, todo mundo fica, coitadinho, o marido largou ela, coitadinho. Então, aquilo vai nutrindo, tá? Às vezes, por tirania. Quero ver ele ser feliz sabendo que eu estou sofrendo, certo, tá? E autoculpa. Às vezes ela tem algum remorso ali que ela fica se punindo. Entra nesses perfis de novo. Só que uma coisa, de novo, não é útil. Não é útil para ela, não é útil para a vida dela. Então, uma das coisas que a gente renasce é para obter lucidez. Nós não temos lucidez. Somos os confusos. Inclua nisso, né? Que também tem meu lado confuso. Mas se não for útil, não faça. Então eu sempre pergunto para meus clientes, é útil você continuar existindo nisso? É útil? Esse boicote emocional que você está fazendo te ajuda de alguma forma? Por maior que seja o pecado, não adianta você ficar se degladiando, pegar um chicote, se chicotear. Porque se você se chicotear, não há vantagem. Certo. Tá? Você fica estagnada e a vida é evolução. Exato, ela não para, né? Uhum. Agora, voltando aqui para o nosso livro, né? Então, ele se passa, a gente praticamente na cela, né? Porque exatamente. Esse comecinho, né, da história, ele é curto até, né? Para a pessoa se situar na consequência, né? Então, nessa cela, acontecem várias situações e que trazem para nós vários conceitos espíritas. Isso que é importante nesse livro, que eu achei muito bom, porque não é simplesmente uma história,
né? Até você está falando que ele tem até um... A gente não define muito bem o estilo. O estilo do livro, né? Exatamente. Um romance você disse que é que no Brasil não tem outro termo, né? Isso, Então, a literatura é chamada, ou é suspense policial ou é romance. A gente poderia enquadrá-lo como um suspense, né? É um livro que tem uma boa pitada de suspense, sim. Né? A ordem dos escritores se preocupa com isso. Então, a gente tem alguns conceitos que eu achei interessantes. Primeiro, livre-arbítrio, né? Sempre. Desde o começo da história tem o livre-arbítrio, porque ele interfere na vida da filha, né? A filha se deixa interferir, né? Porque para ela tá cômodo. Tá cômodo, né? E quando ele tá na cela, ele também... Ele continua se nutrindo do ódio, né? Isso. Ele continua se nutrindo do ódio. E ele não... ele se deixa levar por aquele ódio, né? Ele continua existindo naquilo. Então ele tem medo do lá fora, porque aquela realidade que ele conhece é só aquele ódio. Ele se fechou naquele ódio. Ele criou a realidade dele, aquilo que eu falei, percepção do meio, voltada para o ódio. Né? E ele convive com outros presidiários que vão passando pela cela. Isso. Então ele vê os perfis. Você vê que passa até um padre pela cela. O padre é caluniado e ele começa um processo de autoculpa, né? Porque ele fala, nossa, eu ajudei tanto essa comunidade, agora se volta contra mim. E até que ele percebe, o padre percebe, desdobrado, né? Que quando o padre está fora do corpo físico, ele é aconselhado e fala, escuta, o que você está fazendo não é. Você está por causa de uma acusação que é caluniosa, você está abandonando toda a orientação espiritual de uma comunidade. Verdade. Né? Aí ele percebe que o que ele está fazendo não é útil. A gente é mestre em fazer coisa que não é útil. Isso. Então, aí você mesmo já falou em outro conceito, a emancipação da alma. Ele mostra claramente, né, a emancipação daqueles encarnados. Exatamente. Né, que vem o que está desencarnado na cela, enfim. Né? Então, são conceitos... importantes para a gente aprender. E mostra também impregnação, né? Você vê que mesmo os carcereiros sentem uma coisa desagradável na cela. Sente que a cela parece que está suja, porque está suja. É o rastro dele ali dentro. O rastro que ele continua preso ao ódio. Isso acontece em ambientes, viu? Às vezes a gente entra num ambiente, você se sente até sufocar. Então, você dá a sensação que o ambiente está sujo, mas você olha, assim... né, tá limpo, tá varrido, tá desinfetado, mas ele continua parecendo sujo, que é o famoso miasma. E que o padre dá uma demonstração de como melhorar essa situação quando ele começa a orar. Então, isso é uma arma, assim, poderosa que a gente tem, que a gente não sabe, né, Marília? Não sabe. A oração... Posso definir a palavra? Você viu que eu sou craque, né? A palavra orar, quer dizer luz e ação. Então é luz em ação. Então orar é uma coisa assim fantástica. Muito bom. Então pela casa, pelas pessoas. Mas quando eu falo orar, não é ficar fazendo ladainha, né? Às vezes você emitir um pensamento, o importante é o foco. Você emite um pensamento, por exemplo, cura, equilíbrio e lucidez, isso entra com uma quanta de energia absurda no rastro da pessoa. As pessoas também, é uma coisa que as pessoas ainda se confundem, né? Elas acham que muitas palavras, e palavras bonitas, é que fazem uma boa oração. E não é. E não é, né? Jesus já disse isso também. Isso, né? É o que você Ele sente. fala assim, um pensamento vale mais que 1000 palavras, Exato, né? Porque o foco... Exatamente, muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. Voltamos com o Repensar. Nossa convidada de hoje é a escritora Amarílis de Oliveira. Estamos conversando sobre a verdadeira realidade dentro das prisões que deveriam servir para reabilitar um prisioneiro e às vezes tem a função contrária. Isso também é uma realidade, né? É uma realidade. Infelizmente, nós não temos um modelo. Eu acho que as prisões deviam ser transformadas em escola. Isso. Estudar muita filosofia, é uma pena que tiraram filosofia das escolas, porque a filosofia ela ensina muito os conceitos de pensar,
questiona a vida, questiona as posturas. No Brasil faz muita falta a filosofia. É porque a gente vai se questionar, né? Porque é a base da filosofia, é você se questionar, você se perguntar, e dessas respostas surgem outras perguntas, e você vai se conhecendo, você vai se autoconhecendo. Você vai sempre se avaliando e avaliando as suas atitudes, né? Isso que é mais importante, né? Com o conhecimento que a humanidade já acumulou, né? Não precisa aprender tudo na própria experiência, né? Senão a gente voltava lá na caverna. Isso é interessante que ainda existem prisioneiros que estudam, mas o estudo deles é muito mais voltado para elaborar planos de fuga, elaborar planos, né, de como ele pode continuar comandando, né, mesmo estando na prisão. Então, algo que tinha que ser direcionado mesmo, né, para eu acho que no Brasil a política das prisões é uma política um pouco indolente. Larga lá e esquece. Isso. Que nem fala, preso não dá voto, né? Infelizmente, mas não é assim. São seres humanos que tiveram pequenos ou grandes desvios, né, de comportamento, numa época que já não cabe mais aquele desvio, né? E, quer dizer, na verdade, eles estão fora do momento histórico, fora do momento social. Verdade. E não perceberam isso ainda. Então é de lastimar, porque são vidas, e a prisão realmente, largar lá, não traz nada de bom. Não traz. É interessante que tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa que faz programa aqui na TV e na Rádio Boa Nova, que ele disse que essas criaturas que estão na prisão, é o Adão Nonato, são arcanjos equivocados. Isso não é? Não é uma definição boa? Você que gosta de definição? É verdade. O Francisco de Assis disse, né, que o santo é o pecador que insistiu, né? Isso, então, é muito bom, né? Porque você começa a não mais julgar aquela criatura, só o que ela faz. A atitude. Né? A atitude, para você não repetir, ou para você não imitar, enfim. Exatamente. Né? Mas não mais a criatura, porque a criatura é um ser perfectível, que chegará à perfeição, né? Sem dúvida. É que no momento social ele está fora. Né? Aquilo que eu falei dos gladiadores, né? Quanto mais assassino, mais sanguinário, mais ele era ovacionado. Isso acabou, tá? Acabou, graças a Deus, acabou. Nós estamos numa outra Mas época. algumas pessoas ainda estão vivendo nessa realidade. Mas a gente falou do título, mas a gente não falou muito do título. Vamos falar do título, Amarilis, né? Cela para muitos e liberdade para todos. Né? As pessoas devem falar, não, mas como assim? Cela para muitos, liberdade para todos? O que quer dizer isso? Né? É que, na verdade, ele usou, o autor, né, foi o autor que colocou, ele usou de uma forma muito mais profunda e muito mais ampla. Quando ele fala cela, ele não está se referindo só à cela da cadeia, ele está se referindo ao corpo físico, que é uma cela para o corpo, para o espírito, né? Porque o espírito ele é uma coisa muito maior. Então, liberdade para todos, porque um dia nós vamos nos livrar desse corpo físico, vamos sair do ciclo reencarnatório e vamos alçar outros voos, né? Como espíritos mais evoluídos, que não precisa mais estar dentro dessa prisão, porque o corpo físico é uma prisão. Certo. Necessária, né? Necessária. E útil, né? Porque você aprende muito. Porque você vive várias experiências, né? A gente vive vários papéis, né? E você vai na verdade, são várias realidades. Vou expandir isso um pouco. Várias realidades. Então, você tem uma realidade como mulher, como filha, como mãe, como vizinha, como amiga, como profissional, como esposa, como amante. A gente tem várias realidades. Então, dificilmente, no nosso nível, a gente consegue tirar nota 10 em todas essas realidades, né? Então, é uma excelente filha, uma excelente mãe, às vezes falha um pouco como esposa, às vezes como amiga. Então, a gente não consegue, a gente ainda não está nesse top, né? E vai galgando. O importante é corrigir. Certo. Mas voltando lá ainda nos nossos conceitos, eu fiquei assim, encantada com os conceitos, né? A gente já falou de livre-arbítrio, já falou de lei de causa e efeito. Obsessão. Obsessão é um dos conceitos, porque a gente vê na cela, né? Naquele local tão pequeno, né? A gente vê, como ele bem disse, o autor espiritual,
os prisioneiros que estão lá, como ele, desencarnados, mas além deles, existem aqueles que vêm visitar Exatamente. os que estão na prisão, tanto encarnados, né, Quanto desencarnados, desencarnados. desdobrados. É interessante isso, né? Acho que... E vem prestar auxílio também, né? Isso. Então ele narra uma coisa que ele testemunha de um assassino frio, acho que ele não usa o termo, mas eu acho que é até psicopata, Isso. que os inimigos vêm bater nele, né? Isso, Então quando ele entra no estado de sono, ele começa a ser espancado. Então ele tem pesadelos de que está sendo espancado, mas na verdade ele está sendo espancado na dimensão astral, né? Então quando ele sai do corpo físico, ele é realmente espancado. Tanto que até o nosso protagonista também fica assustado. Isso. Ele fica com medo também de apanhar. E tem aqueles espíritos que vão tentar, são os socorristas, que vão tentar ajudar. Quantas vezes eu ofereci ajuda para ele e ele recusa? Exatamente. Né? Porque ele está naquele processo de obnubilação. Porque ele não acredita que ele possa ter um lugar melhor para viver, uma Exatamente. realidade melhor, né? Exatamente. Ele não Tanto que ele sempre repete, quando vem socorrer, ele fala, eu tenho medo do lá fora. Eu tenho medo do lá fora. Ele acha que lá fora ele vai encontrar o inferno. Exatamente. Na verdade, ele está vivendo uma situação de inferno, porque Exatamente. é um sofrimento atroz aquilo que Exatamente. ele vive. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma lição que a gente pode tirar do livro para o nosso dia a dia, Marilis. Quando a gente, ao dormir, né? Quando a gente não faz aquele processo de Agostinho, de Santo Agostinho, de refletir sobre tudo aquilo que a gente fez durante o dia, não se preparar para o sono, né? Olha, o pior é que é a lei de afins, né? Então, vamos explicar um pouquinho. Quando o nosso corpo físico dorme, o espírito não precisa dormir, a não ser que seja um espírito muito primário. Aí ele fica flutuando sobre o corpo físico. Mas, do contrário, a gente desdobra. Então, é assim, o espírito, ele sai do corpo físico. Mas ele está sempre ligado ao corpo físico, ele monitora tudo, desde o batimento cardíaco até a queda de cabelo, né? Aí o que acontece? Como o perispírito, ele é grudado átomo a átomo no corpo físico, mas essa parte mais próxima do corpo físico é ectoplásmica. Aí o que acontece? Imagina a minha blusa, ela está grudada no meu corpo. Aí, se eu começar a puxar, ela vai se juntar num ponto. É o que o pessoal chama de cordão de prata. Então, se você dorme preocupada, por exemplo, você fala, eu estou preocupada com a minha filha que está morando no Japão. Aí você acorda no outro dia de manhã, às vezes com fragmentos ou com a nítida lembrança, fala assim, nossa, eu estive lá com a minha filha, eu dormi tão preocupada com ela, que eu falei com ela, conversei com ela. Não, no sentido de ilusão, você esteve lá. Então, se você dorme com ódios, você dorme com mágoas, nutrindo aquilo, você vai vivenciar aquilo desdobrada. Aí vai amanhecer no outro dia pior. E detalhe, amanhece cansada. Exato. Extremamente cansada. Que é o que as pessoas ainda não entendem bem, né? Elas não... Porque às vezes elas nem se lembram do que elas sonharam. E acordam cansadas. Mal-humoradas e cansadas. Tá? Porque ela foi num lugar desagradável. Tá? Ela se manteve, imagina assim, um sono de 8 horas, a pessoa se mantendo naquele padrão vibracional. Ela vai ter um desgaste muito grande, emocional e físico. Então, quando a gente fala, né, principalmente nos cursos de doutrina espírita, em palestras, né, reuniões mediúnicas, que a gente fala da preparação para o sono, é importante. Muito. Muito importante. Porque a gente tem até no livro, eu não vou lembrar, eu sou péssima para lembrar, não sei se é no Evangelho, se é no Livro dos Espíritos, que fala que aquele que dorme bem, morre bem, né? Porque você se prepara, né? Porque a todo dia a gente está morrendo um pouquinho, na verdade, né? você flui melhor, né? A tua vida flui melhor. E quando você chega a uma certa idade, você não carrega uma carga de frustração. Deu para entender? Aquilo que eu estava falando da mulher divorciada. Ela passa a vida toda dela presa naquilo, ela entra num processo, seja lá qual daqueles 3 perfis, né? Que é autoculpa, carência afetiva ou tirania. Isso leva a um desgaste do próprio corpo físico. Então ela vai ter um processo de doença complicado. Certo. Entendeu? Por conta disso que ela vai modulando, da ação, da própria ação. Então nós, quando a gente fala que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, é uma verdade. Sem dúvida. Até os meios, né? Então, se você é uma pessoa mal-humorada,
As pessoas que são bem-humoradas não vão te convidar, você vai ser o estraga-festa. Certo. Ah, ela vai trazer aqui, vai ficar lastimando. Não estou condenando o sofrimento, porque todo mundo passa por fase ruim, todo mundo passa por fase de fraqueza. O que eu acho que as pessoas deviam despertar é para não ficar existindo naquilo. Então é hoje, é amanhã, se torna semana, se torna mês, se torna ano, se torna década. Deu para entender? Sim. A pessoa continua existindo, ela não percebe, às vezes que o tempo está passando, ela está existindo naquilo. E às vezes uma vida toda, né? A vida toda. Você leva para outra. E aí você volta na outra complicada e não sabe por quê. Se não sair daquele padrão, vai continuar na outra, num processo de sofrimento sem necessidade nenhuma. É um exercício constante. É como exercitar o corpo físico, os músculos. Você vai Exatamente. exercitar esse modo de viver melhorado. Na verdade, é o orai e vigiai, Vigiai, né? né? Porque os teus pensamentos regem as tuas ações. Muito bom. No próximo bloco, vamos continuar com a nossa convidada aqui no estúdio. Então não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta falando do livro Cela para Muitos, Liberdade para Todos. E a vivência na carceragem nem sempre contribui para a evolução do preso. Esse é o tema do Repensar de hoje. Estamos falando sobre a realidade dentro das prisões. Nossa convidada é a Amarilis de Oliveira, a autora, a médium do livro Cela para Muitos, Liberdade para Todos. Uma coisa que me chama a atenção, Amarilis, eu não sei se você vai ter resposta para a minha questão, mas toda vez que a gente lê um livro, né, psicografado, que traz uma história de vida, ela traz a história de um sofrimento, né, de pessoas que sofreram, de pessoas que ou, muitas vezes se comprometeram ainda mais. Né? E a minha questão é a seguinte: por que nós ainda não temos histórias felizes? Totalmente felizes. Não estamos preparados para isso? Não, tem sim. Tem? Só que esse livro ainda não foi editado, mas já está na editora. Muito bom. Que conta a história de uma moça que ela é espírita, o pai dela morre e ela sabe, ela percebe naturalmente quando o pai dela está presente perto dela. Então o pai dela usa um fenômeno chamado aporte. Então muitas vezes ela mora sozinha, né, porque ela morava com o pai, e ela aceita a morte do pai, e aí o que acontece? Ela sente a colônia de barbear do pai no ambiente. Esse fenômeno chama aporte, gente, é uma forma de comunicação do plano espiritual. Sim. Então ela já sabe que o pai dela está presente. Ela conversa com o pai dela e faz silêncio na mente e ela escuta as respostas. E outra coisa que acontece, ela começa a namorar um rapaz e esse rapaz descobre que ele tem um filho que ele não sabia que existia. E quando ela vê a criança, tá? Ela percebe que aquela criança, se a mãe falhasse, em outra vida ela teria assumido. Ela seria a stand-up, né? E ela assume a criança e todo mundo fica assim, mas como? É de outra mulher, não sei o quê. E o pai não quer de jeito nenhum que a criança fique com a mãe, porque a criança passava até fome por desleixo da mãe, né? E, na verdade, a mãe vive com a criança, mas abandonou a criança, né? E tem esse livro, só que ainda não foi publicado, estou me adiantando, mas deve estar para sair. Porque a gente às vezes ouve comentário, né, de pessoas que leem esses livros e elas dizem o seguinte: nossa, se eu tiver que passar por tudo isso que esse personagem passou, eu não sei se eu vou suportar, será que eu ainda tenho que passar por isso? As pessoas sempre associam que a gente precisa sofrer muito para aprender e para ser feliz. Não. Né? Não, de jeito nenhum, senão Deus seria um sádico. O problema é que nós somos, sabe a mosca na janela? A janela está aberta e a mosca fica só naquele pontinho, né? Nós somos muito mosca. Então, é útil ficar batendo no vidro? Não. Se afasta e olha. Aí você vai ver a janela toda aberta, né? Então, até eu costumo dizer nas minhas palestras, o que não for útil, não faça. Começou uma discussão em casa, porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, aquela percepção diferente. Aí começa a discussão. Bom, que cor a gente vai pintar a parede? Aí um quer amarelo, o outro quer verde, o outro quer azul. Daqui a pouco estão discutindo e esqueceram a parede. Um dia eu estava com a mãe de um cliente, quando eu atendo criança, normalmente o responsável que leva a criança fica junto. E aí a criança dormia e eu fazia, na verdade, a psicologia com a mãe, né? A outra parte do meu trabalho. E aí ela me contou a seguinte história.
que ela tinha que pegar dados para fazer um relatório num outro andar que ela trabalha. Aí ela ligou para a pessoa e a pessoa falou para ela assim, olha, pode, se você puder vir agora, dá para mim te dar atenção. Aí ela desceu. E aí ela chegou conversando com a outra pessoa, então ela viu uma cadeira, ela puxou a cadeira. A hora que ela puxou a cadeira, tinha um celular que ela não tinha visto. E o celular caiu no chão. A dona do celular, que estava um pouco afastada, já veio logo gritando. Oh, sua idiota, sua isso, você não viu meu celular? E as duas começaram a bater boca no meio da sessão. O coitado do celular ficou lá sangrando, ninguém foi ver o celular. Aí eu te pergunto, o motivo da briga foi o celular? Não. Não. Entendeu? Não foi o celular. Aí, mas ela começou a me xingar, não sei o que, o celular. Aí depois que ela desabafou, eu falei, mas o motivo não foi o celular. Porque o celular, ninguém foi ver se estava quebrado, se não estava. Isso que eu falei, o celular ficou lá sangrando e ninguém se preocupou com o celular. Então, a discussão não foi por causa da queda do celular. Foi só um link para outra desabafar a raiva, a frustração, a vaidade, o mau humor, sei lá o que ela estava sentindo. E a minha cliente entrou na sintonia. Deu para entender? Ela entrou na sintonia. Ela não percebeu que é muito fácil você escorregar na sintonia do outro. Eu, por exemplo, quando alguém gritar comigo, quanto mais a pessoa grita, mais eu falo baixo. Não é útil. Deu para entender? Certo. Não é útil. A hora que ela quiser a solução, eu espero. Aí, às vezes, quando a pessoa já explodiu, já botou para fora o ódio, aqui não tem nada a ver comigo. Entendeu? Às vezes não tem nada a ver comigo. Que foi o caso do celular. A dona queria ter feito, olhado o celular, não aconteceu nada, não quebrou. Até porque caiu da cadeira, o celular não é tão frágil assim, tá? Não, mas ela já chegou xingando até a quinta geração, entendeu? O motivo não foi o celular. E se faz muito isso. Então, esse livro também traz, então, esse tipo de lição para nós. Do que não fazer na nossa vida, né? Exatamente. Por exemplo, a interferir na vida do filho, porque a gente tem essa mania também. Exatamente. Né? É que a gente é assim. Nós, vamos supor, né? Nosso filho nunca vai ter experiência nossa. Nós somos muito mais velhos. Mas a gente não quer que ele erre o que a gente errou. Isso. Só que tem um defeito. Ele tem o direito. Entendeu? Então, o nosso defeito é achar que ele não pode. Não, mas ele tem o direito. Isso eu chamo de intromissão, né? Muitas vezes a gente é muito intrometido em nome do amor. Do amor, Só que o plano espiritual não age assim. Então, se alguma pessoa chegar e falar assim, olha, quero me suicidar e está lá na janela do 10º andar, aparecer ectoplasmado, o espírito familiar, anjo da guarda, sei lá, o que vocês quiserem chamar, e falar para ela, não faça, não faça, e ela falar, sai da frente que eu quero, ele sai da frente. Aí a pessoa se joga, pá, quando chegar lá embaixo, de vez ele fazer o que a gente faz, bem feito, não te falei, ele vai perguntar, quer ajuda agora? Que é esse o nosso papel. Exatamente. Deveria ser o papel. Porque naquele momento a pessoa está sendo cega. Ela não está conseguindo perceber. Ela não está conseguindo perceber. E ela vai ter um arrependimento. E o problema maior do plano espiritual é justamente esse, porque aí a pessoa ela entra no processo de autoculpa. E não que ela não tenha socorro, ela não quer porque ela tem vergonha. Tá? Ela tem vergonha. Depois que ela fez um ato estúpido, tá? Ela tem vergonha. Porque para o plano espiritual nós somos nus, não tem máscara social. Tá? Até porque no plano espiritual não se usa palavra para comunicação, é via sensação. É muito bom. Então, eu acho que assim, a gente tira desse livro, que é o nosso objetivo hoje, falar desse livro e mostrar o que ele traz para nós, né? Então, são essas lições que estão contidas, né, nesses conceitos espíritas, mas que, na verdade, qualquer religião pode ler. Pode ler. Tanto que os livros, principalmente da obra dos escritores, eles não fazem pregação espírita, tá? Eles passam conceito. Então, aquilo que eu te falei, eles se preocupam em o livro ser ou engraçado, dependendo do autor, ou filosófico, envolvente, de suspense, como eu escrevo com vários autores, cada um tem seu estilo, tá? Mas quando você fecha o livro, você aprendeu. Entendeu? Então, tem livros que são, tem autores, por exemplo, que são muito emocionais, você lê o livro, você chora, como a Cátia Maria de Noura, que escreveu Meus Mestres, é um livro assim poético, não é de poesia, mas a forma com que ela coloca o texto é muito poético, tá? O livro é fantástico, mas você chega a chorar em alguns momentos, mas não de tristeza. Esse é um outro livro também que não passa sofrimento.
Certo. Tá? Tá. Ao contrário, ela conta a experiência de que quando ela encontrou um Bodhisattva, né, que é um espírito iluminado, que é usado na Índia, né, esse termo. Sim. No Brasil não tem, a gente empresta um pouco de lá. O tema, ela fala como ela ficou encantada de encontrar um Bodhisattva. E aí ela vai comentando a respeito dessa experiência com o Bodhisattva. Tá? E é muito emocionante. O livro é muito... Você chora não de tristeza, de emoção, né? Do que ele fala, de como ele trata as pessoas, que ele se preocupa muito com o exemplo. Então o livro é muito fantástico. E também não fala sobre tristeza, ao contrário. Nossa, encontrar um Bodhisattva. Se bem que esse livro de que nós estamos tratando, a gente fala de ele fala de sofrimento, mas ao mesmo tempo, quando você lê, né, você vai lendo e vendo as situações, na verdade você não chega a sofrer com ele, mas você vibra e torce para que ele encontre esse livro a tem solução, várias nuances, né? Ele tem várias nuances. Então ele mostra o perfil, a realidade dele antes e depois que ele está na prisão. Mostra a realidade das pessoas que trafegam dentro do presídio e mostra a realidade do plano espiritual, tanto desencarnado, que são os obsessores, como os espíritos de luz, que vão lá aconselhar, que vão lá falar. Então tem um lado que eu acho assim, muito emocionante, da mãe que vai ver o filho. Sim. Mesmo o filho sendo um total bandido, uma exceção da prole que ela criou. Né? Mesmo. Que ela tem filho médico, ela tem filho engenheiro, mas tem um que ele insiste em viver naquela realidade. Ele se diz injusto social, sofre injustiça social, mas na verdade ele não quer. Quando uma ONG vai lá oferecer curso, ele mal sabe ler e escrever, mas ele não quer curso de mecânico, ele quer um curso de engenheiro, quer dizer, na verdade ele não quer fazer. Não quer, exato, é isso mesmo. Na realidade, é um livro extraordinário para a gente ler, aprender e reler algumas vezes, porque eu acho interessante. Porque ele tem muitas nuances. Isso, então, aliás, a boa literatura, ou psicografada ou não, ela traz assim, conhecimento. Bom, Shakespeare é um deles, né? Pois é. Amaryllis, a gente agradece muitíssimo a sua presença, né? E espero poder fazer outros programas, né, falando de outros livros que você já psicografou e que futuramente psicografará. Bom, eu venho aqui com o maior prazer, até porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Conhecimento tem essa vantagem. Isso mesmo. E espero ter sido útil, né? O livro tem muitas nuances, ele é fantástico. Muito gente, mediunidade não é castigo, é fantástico. Muito bom. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a sua audiência. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, escreva para a gente. repensar@tvmundomaior.com.br. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!